Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de junho de 2025. São 9 horas da manhã. A semana termina com um avanço considerável do processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal e com uma possibilidade extremamente alta de ser tomada alguma medida cautelar contra, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro, por várias razões. Amanhã, domingo, haverá uma manifestação na Avenida Paulista de Jair Bolsonaro e mais uma tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, o Supremo acha provas de obstrução da justiça contra o Bolsonaro. Provas claras, inclusive provas documentais. O Blog da Cidadania apurou um fato que pode, inclusive, mexer nesse tabuleiro sobre a trama golpista, de forma a, talvez até, obrigar o Supremo Tribunal Federal a adotar medida cautelar contra o ex-presidente, porque há provas claras de que Jair Bolsonaro manipulou, mandou criar um perfil no Instagram para Mauro Cid, fraudulentamente. Essa prova reside no fato de que o e-mail do Instagram, no qual Mauro Cid teria violado o acordo de delação premiada, essa conta no Instagram foi criada com um e-mail funcional de Mauro Cid. Muito bem, o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal descobre que Jair Bolsonaro já usou e-mail do Mauro Cid para fazer transações escusas, transações, inclusive, uma transação que fez parte da fuga dele para os Estados Unidos 2 dias antes de terminar seu mandato. O Jair Bolsonaro se apropriou do e-mail de Mauro Cid para fazer uma transação financeira com vistas a transferir dinheiro para os Estados Unidos para ele usar na sua fuga do Brasil. Os documentos estão muito claros e mostram que usar o e-mail do Mauro Cid já foi uma prática do Jair Bolsonaro e pode continuar sendo. Então, com essa prova, fica muito difícil e vamos ver como é que vai agir o Supremo Tribunal Federal, mas fica muito difícil evitar que Bolsonaro seja tratado com isonomia em relação a Braga Neto, que está preso por fazer exatamente o que fez o Bolsonaro com Mauro Cid, só que o Braga Neto não tem prova contra ele, inclusive documental. E contra o Bolsonaro, como você vai ver agora, existe prova documental. Vamos assim, então. Obrigada. Eu vou ser muito rápida. Primeiro eu vou cumprimentar o coronel que está na comissão, depondo. Eu precisava fazer esse registro e desejar, coronel, que Deus o abençoe, abençoe sua família nesse momento difícil, que quando tudo isso passar, que as verdades sejam trazidas, que essa comissão conheça as verdades, mas que Deus o abençoe nesse momento difícil e faço isso pela forma como o senhor sempre lidou comigo enquanto ministra, enquanto serviu o governo Bolsonaro. Segundo, eu preciso registrar, presidente, que eu fui o único voto hoje pela manhã contrário à aprovação dos requerimentos em blocos. E por que fiz isso? Eu queria muito manifestar minha preocupação com os demais colegas da comissão.
Os últimos requerimentos que nós aprovamos, nós quebramos sigilo de servidores da Presidência da República. E os requerimentos falam o e-mail institucional. A minha próxima pergunta, o meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, ele diz aqui o melhor, investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual o perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R. 702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R. 702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou acreditar que advogados de réus da trama golpista agiram para atrapalhar a investigação. Mais uma vez, Janaína Camelo chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Quem estaria, então, envolvido nessa tentativa de obstrução, hein, Janaína? Pois é, Tiago, essas acusações de Mauro Cid recaem sobre a defesa de Jair Bolsonaro, né? Especificamente sobre 2 advogados ali que já estão incluídos em uma investigação de obstrução de justiça no caso da suposta tentativa de golpe, que são especificamente Paulo Bueno. Ele é um dos advogados de Bolsonaro, ele está constituído ali nos autos no processo em que Bolsonaro é réu aqui no STF. Pois é, vamos entender esse caso todo. Em 2022, 48 horas antes de terminar o seu mandato, Jair Bolsonaro deixou o país e isso, inclusive, foi considerado como parte de um plano de fuga feito às pressas, porque ele saberia dos atos do 8 de janeiro, então tratou de fugir do país para não estar aqui no momento em que houvesse os ataques às sedes dos 3 poderes. Muito bem, durante as investigações, a Polícia Federal achou os detalhes de um plano de fuga de Bolsonaro feito pelo Exército. E a PF diz que Bolsonaro saiu do país em 2022 para evitar a prisão. Ou seja, ele fugiu, né? Ele já fugiu do país. Não é que ele vai fugir do país, ele já fugiu do país em 2022. O documento foi encontrado no computador do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e foi elaborado em 2021, e aí tinha ações a serem desencadeadas. Proteção do PR, que é o presidente, no Planalto e Alvorada, sem apoio do GSI. Condições de ocupar ETA e STRG como forma dissuasória para mostrar apoio ao presidente. ECD, exfiltrar o PR para fora do país. Muito bem, esse plano de fuga se coaduna com o fato de que, pouco antes de deixar o Brasil, em 2022, o Bolsonaro transferiu R$800 mil para os Estados Unidos antes de embarcar para o país, segundo a Polícia Federal. O ex-presidente transferiu R$800 mil para os Estados Unidos no dia 27 de dezembro, 3 dias antes de embarcar para os Estados Unidos em 2022, após derrota nas eleições. E o que acontece? Nos últimos dias, na verdade, no dia 12 de junho, na verdade,
provas obtidas pela revista Veja mostram que Mauro Cid mentiu ao STF e falam desse perfil que o Celso Vilar, advogado de Bolsonaro, cobrou dele durante o interrogatório. E essa conta no Instagram, usando o nome da esposa de Mauro Cid, foi criada e na verdade, o STF pediu à Meta, que é a dona do Instagram, para confirmar de quem era a conta. E a Meta confirmou que a conta no Instagram usava e-mail de Mauro Cid. Muito bem, o STF determinou à Polícia Federal que ouvisse os advogados de Bolsonaro e abriu uma ação penal. Abriu um inquérito para investigar esse caso, que é o inquérito 5005, que investiga, inclusive, o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, os advogados e mais alguns personagens. O ex-segurança de Bolsonaro, Marcelo Câmara, os advogados dele, que vazaram esses dados para a revista Veja, e os advogados de Bolsonaro também. O Cid disse à Polícia Federal que advogados ligados a Bolsonaro tentaram convencer a família dele a mudar a defesa para que o Bolsonaro tivesse controle sobre o que ele ia dizer. E isso foi feito a partir de agosto de 2023, pouco antes de o Mauro Cid fazer a delação. Ele faria a delação no mês seguinte. E antes disso, esses advogados tentaram assumir o controle, por ordem de Bolsonaro, da defesa do Mauro Cid. Agora, o que falta explicar sobre essas mensagens atribuídas? Porque o STF, como você vai ver aqui, veja só, o Alexandre Moraes abriu a última fase de julgamento e o STF se negou a cancelar a delação do Mauro Cid. O Moraes rejeitou anular a delação do Mauro Cid por mentiras e mensagens no Instagram, porque os bolsonaristas pediram para, na verdade, ele ter a delação anulada. Muito bem, o Moraes abriu agora a última fase de julgamento e é nesse contexto que vai correr essa investigação sobre obstrução na justiça. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que é delator no processo sobre tentativa de golpe e começou a ser investigado por ter usado as redes sociais, ele foi tirado do processo porque o STF descobriu algo muito sério. Veja só, por isso que o Moraes rejeitou anular a delação do Cid por mentiras e mensagens no Instagram. E o status do Mauro Cid passou de investigado nesse inquérito 5005 para informante. Então, o Mauro Cid está isentado. Mas por que isso aconteceu? Veja, em 2000, eu fiz aí uma busca e em 2023, a CPMI do 8 de janeiro descobriu que, preso, o Cid movimentou fortuna no exterior. E essa fortuna tem a questão aí dos 800 mil reais que o Bolsonaro mandou para lá. E aí, olha o que eu achei aqui. O Bolsonaro, essa matéria é de agosto de 2023, durante a CPMI do golpe, o Bolsonaro forneceu e-mail de Mauro Cid ao abrir a conta no exterior para mandar aquele dinheiro, os 800 mil. Bolsonaro forneceu e-mail de Mauro Cid ao abrir a conta no exterior, um dia após a abertura dessa conta. E ajudante de ordem solicitou a transferência dos Estados Unidos. O então presidente Bolsonaro forneceu o e-mail de Mauro Cid ao preencher dados para abrir uma conta no BB Américas, braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos, em 21 de dezembro do ano passado. O procedimento para abertura da conta foi concluído e, no dia seguinte, tanto Bolsonaro quanto seu ajudante de ordem solicitaram transferir valores para os Estados Unidos. Necessário para a abertura da conta, o documento no qual Bolsonaro colocou o e-mail de Cid até 4 de dezembro de 2022. Nele, o ex-presidente incluiu sua própria assinatura e no campo endereço eletrônico escreveu manualmente o endereço do Mauro Cid. Olha só isso aqui. O e-mail
Mauro Cid, e-mail funcional.com, e aqui a assinatura do Bolsonaro sobre o e-mail do Mauro Cid. Ou seja, caiu a casa, mas caiu a casa. Minha amiga, meu amigo, a coisa agora complicou para o lado do Bolsonaro, porque ele já, como se vê, usou falsamente o e-mail do Mauro Cid, e a suspeita é que essa tal conta aí foi feita para simular conversas entre o Mauro Cid e os réus, os advogados dos réus da trama golpista, violando o acordo de delação. Então eles tentaram anular o acordo de delação e o Mauro Cid está indo para cima deles com sangue nos olhos, como o Blog da Cidadania antecipou que aconteceria. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.